você vai focar na pronúncia, hipermemorização das palavras mais usadas. Então você vai absorver vocabulário, as palavras mais usadas, treinamento de pronúncia e speaking, a prática do speaking com language partner, tá? Tem pessoas que abordam do zero, né, já a praticar, a falar a língua. Eu sou adepto a você começar a fazer isso do A2 ali. Bateu o A2, começa a praticar, tá? E aí, fazendo esses 3 pontos, tendo contato com o idioma ali, hipermemorização, né, parte de pronúncia, prática da língua, você vai atingir o nível conversacional, que permite você viajar para fora, trabalhar no idioma. É o nível B1, que é um nível bacana, tá? Só que só isso não é suficiente. Então aí você tem que praticar mais, tá? E você precisa ter mais contato com a língua, ouvir mais o idioma, consumir mais conteúdo. Então aí passa a ser um estudo um pouco mais aprofundado, tá? E aí você começa a estudar um pouco mais de gramática, tá? Então do 0 ao B1 você não estuda gramática de forma direta. Você só vai absorver vocabulário para pegar a gramática básica embutida no vocabulário. Então você não vai ficar conjugando verbo que nem um louco. A aprendizagem é igual a criança. A gente primeiro aprende a escutar bem, ouvir bem, depois você aprende a falar bem, para depois você aprender a ler, escrever, depois conjugar verbo, gramática e por aí vai, né, o processo. Então, com o inglês não vai ser diferente para vocês. Vocês vão entrar num processo de aquisição de vocabulário, pronúncia e speaking, tá? Então, depois vocês vão aprofundar um pouco mais na gramática, a parte ali um pouco mais básica, tá? Aí beleza, bateu o B1. Aí sim você pode pegar um pouco mais de gramática para embutir ali para você atingir o nível B2, para você falar da forma mais correta, né? O B2, ou seja, você vai falar sem pensar, vai falar mais fluido, não vai travar, não vai passar perrengue. Você tem um vocabulário suficiente para estabelecer uma conversa gramaticalmente correta. Aí sim você bateu o B2. Então o B2 você vai ter mais contato, né? Aí você vai estudar um pouquinho mais de gramática e praticar mais. Aí sim, bateu o B2. Chegou no B2, aí é brincadeira de gente grande. Porque a gente começa a diferenciar, né? A gente fala que a gente separa o menino dos homens, né? Por quê? Porque do B2 para o C1 é um processo de médio e longo prazo. Então essa galera aí hoje que fica, do zero ao avançado em 3 meses, em 6 meses, mentira, não existe isso. São muitas horas para você ter um nível avançado no idioma, tá? Então às vezes essa galera que promete aí, atinja a fluência em 3 meses. Não, isso não existe. Você vai atingir de repente se você estudar bastante, 3, 4 horas no dia, você pega um conversacional em 3 meses. Eu tenho alunos que fizeram isso, tá? Mas você pegar um conversacional que é B1, depois B2 é uma outra brincadeira, é um outro processo, é uma outra história, tá? E aí, qual que é a pegada do avançado? O que diferencia o avançado? O avançado eu anotei aqui alguns pontos. No nível avançado, não existe mais gramática. Até o B2 você já aprendeu toda a gramática. Então não existe mais aquela coisa ali de gramática, não existe. Você já aprendeu até o B2 ali toda a gramática. Beleza? Você já usa os tempos verbais corretamente e já conjuga os verbos corretamente. É natural ali, do B1 para o B2 você já passa por esse processo. Tá? Beleza, então fim da gramática. Aí, beleza, a pronúncia fica muito melhor. Então no avançado você vai perceber isso, que você vai ter uma pronúncia muito melhor, no sentido não só de pronunciar a entonação das palavras, mas também no estresse, tá? Então, ou seja, você vai perceber que cada país, eles têm um estresse quando eles falam. Por exemplo, né, em espanhol tem um estresse diferente, em inglês tem um estresse diferente. Eu estou percebendo agora no sueco, que eu estou aprendendo, que eles têm um estresse diferente, eles pausam algumas palavras, às vezes no meio da palavra eles pausam, eles prolongam, então tem um estresse, né? Então eu não posso falar com vocês, por exemplo, eu vou falar inglês com vocês. Entende? Isso é um estresse que tá errado. Então, quando a gente passa para o avançado, a gente começa a ter um estresse melhor. A gente vai fluindo melhor nas entonações, nas sílabas tônicas de forma correta. Tem técnica para isso também, para melhorar no estresse, que é o shadowing. Inclusive, tem uma aula de pronúncia, né, na minha comunidade sobre isso. Tá? Então, você que está na plataforma, é só ir lá, procurar lá o título. Tem uma aula completa de pronúncia para você melhorar aí também o teu estresse. Tá? Beleza. Então a gente vai ter a pronúncia muito boa e com o tempo, como eu falei, isso é um jogo de médio e longo prazo, tá? Você vai ter a perda do sotaque. Acontece sim de você ter a perda. Só que isso é um processo de técnica, tá? De você tá mais natural falando e estresse, beleza? E tempo de estudo, tá? Então perder sotaque, tempo de estudo. São anos e anos e anos de estudo
para você ir perdendo o sotaque. Mas não foca nisso. Isso é só para quem gosta realmente de adquirir um sotaque do país em específico ali, tá? Mas basicamente isso acontece muito com as pessoas que moram fora, né? Pessoas que estão muitos anos lá fora acabam perdendo o sotaque, tá? E tem pessoas que não perdem o sotaque por conta de não usar essas técnicas que eu falei com vocês, né? De stress, de shadowing e outras técnicas para melhorar nisso, tá? Então você vai ter fim da gramática, pronúncia impecável, pronúncia muito boa mesmo, com stress bacana. Você vai ter a perda de sotaque, tá? E aí você pode usar a questão do sotaque, né, para você melhorar. Você pode trabalhar mais a tua pronúncia, trabalhar mais as tonalidades, sílaba tônica, tá? É parte de stress, como eu falei para vocês. E tem uma terceira parte muito boa, que é a modelagem, tá? O que é isso, né? Você vai pegar um Language Partner. Se você não sabe o que é isso, assista lá a aula também na minha plataforma sobre o Language Partner, o que é, o que acontece, como é que funciona. Então você vai pegar um Language Partner, que basicamente é um parceiro de conversação nativo, tá? Então, por exemplo, eu quero melhorar o meu sotaque, né, de acordo com o sotaque, sei lá, do inglês americano. Então, vou pegar um cara americano e eu vou pedir para ele falar algumas expressões, palavras da forma que ele fala e pedir para ele me mostrar lentamente como que ele posiciona a língua dele, né, no dente, na boca, né, como que ele abre a boca, ele abre pouco, abre muito, ele faz bico, ele faz assim, assim. Pede para ele falar várias vezes as palavras no vídeo e você vai copiar aquele cara. Você vai modular ele. Então você vai perceber que toda frase, expressão que ele for falando, você tenta copiar de forma igual. Isso você também pode fazer com séries, filmes, né? Vendo o cara ali falando alguma coisa, né, uma atriz ali interpretando algum papel, você pode também interpretar ali junto, tentar entrar no personagem, tentar copiar de forma idêntica ela falando. Entende? Então isso traz muita naturalidade e melhora também o sotaque. Mas como eu falei, isso é um processo de médio para longo prazo. Não é uma coisa assim, em 1 ou 2 semanas eu vou perder o sotaque. Não, não é assim. É um processo de masterização, pessoal. Então, é levar você ao nível avançado. Então você vai sair da boa pronúncia para uma pronúncia excelente, impecável. Algo assim surreal, de perfeito realmente. É você falar, o cara fala, caracoles, parece um nativo. Mas isso assim, nunca deve ser o foco principal. Então como o tema dessa aula é masterização, aí eu estou trazendo esse tema. Mas isso não deve ser o foco, por exemplo, de quem está no B1, de quem está no A1, de quem está no 0. O foco de vocês deve ser ter uma boa pronúncia, se comunicar bem e compreender bem a língua, tá? Então tem esses pontos. Mais um ponto, né, sobre o nível avançado que você deve fazer para masterizar uma língua são diferentes tipos de expressões. Então aprender expressões, né, com Language Partner, tá? Ler bastante, beleza? Reading, ler bastante, conteúdos literários, conteúdos bíblicos, conteúdos, né, universitários, científicos, coisas específicas para vocês terem vocabulários específicos, tá? Então, trabalhar bastante expressões, aprender expressões avançadas, reading, tá? Ampliar mais vocabulário, né? Migrar ali seu vocabulário para vocabulário bíblico, de repente vocabulário de medicina, né? De biologia, bioquímica, engenharia, direito, estudar mais sobre as leis, tudo isso em inglês para você masterizar naquilo que você está entrando, no ramo que você está entrando, tá? Então tudo isso você pode fazer, tá? Agora mais 2 pontos importantes que precisa ficar claro para vocês. Vocês não são obrigados a masterizar uma língua, como eu falei. Você pode bater o B2 e estar muito bem satisfeito com aquilo ali. Agora a grande questão é, quanto mais alto o nível você for atingindo, mais coisas você precisa fazer, mais você afunila. Então mais específico você tem que estudar, né? Não adianta você bater lá a fluência e achar que vai chegar ao C1, C2 fazendo a mesma coisa que você fez para chegar ao B2. Não. Você tem que fazer tudo isso que eu especifiquei nessa aula aqui.